Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouco mais da interface do novo aplicativo que o Codental lançou e dar uma passada geral aqui nos principais pontos, beleza? Bom, vamos começar analisando aqui de cima para baixo, tá? Logo na parte superior a gente tem o nome do dentista, tá? Então se você tem mais de um dentista trabalhando no seu consultório, você pode clicar aqui e alternar entre a agenda de cada um. No caso eu tenho 2 dentistas, o Leandro Silva e a Carolina Monteiro. Então, se eu quisesse ver a agenda da Carolina Monteiro, bastava clicar aqui e o sistema ia trazer para mim só as informações da Carolina Monteiro. Vou dar cancelar aqui, que eu quero continuar na agenda do Leandro Silva. Beleza, um pouquinho mais para baixo, a gente tem o mês, né? No caso ali está julho de 2021, que é quando eu estou gravando esse vídeo. E logo do lado, tanto na esquerda quanto na direita, temos as setinhas de navegação, onde você pode alternar entre os meses. Beleza? Se você quer voltar para o dia atual, na parte inferior esquerda, a gente tem o botãozinho hoje. Então, toda vez que você tiver perdido, você pode ir lá embaixo, clicar em hoje, que o sistema vai te trazer para a data de hoje. Um pouquinho mais para baixo, a gente tem os dias da semana, né? E logo abaixo, a quantidade de agendamentos que a gente tem para esses dias. Então, hoje, por exemplo, é dia 23, sexta-feira, eu tenho 10 consultas. Então, só de bater o olho aqui, eu já sei como está a minha agenda, está muito cheia. Então, por exemplo, no sábado eu tenho 5 consultas, na segunda eu tenho 6. Aqui também você pode fazer uma navegação lateral, então você pode arrastar para um lado, quanto para o outro. Eu quero ver as consultas de segunda, então eu clico aqui em segunda-feira, ele já carrega para mim. Eu quero voltar para sexta-feira, eu posso clicar aqui em sexta-feira ou simplesmente usar o botãozinho hoje lá embaixo. Descendo um pouquinho mais, a gente tem a agenda propriamente dita, né? Então aqui eu tenho todas as marcações de hoje. Perceba que algumas delas estão um pouquinho mais cinzas, né? Mais clarinhas assim. Isso significa que essas marcações estão no passado. As consultas que já passaram, elas ficam com essa característica mais opaca. Outra coisa interessante dessa nova versão é a facilidade para poder alterar alguma configuração da sua consulta. Então, por exemplo, esse paciente aqui, o José Luiz Salles, que está aqui embaixo, a gente queira alterar o status da consulta dele. Então, vamos supor que no lugar de agendado, a gente quer trocar para confirmado. O paciente ligou, confirmou a consulta, enfim. Eu vou simplesmente clicar aqui. Nessa janelinha de opções, você pode fazer várias coisas. Você pode enviar um WhatsApp para ele, você pode ligar. Lembrando que aqui, né, quando você clicar em WhatsApp, ele vai simplesmente abrir o WhatsApp no seu telefone para você estabelecer uma conversa com ele. E se você clicar em ligar, ele vai utilizar da sua rede móvel e vai ligar para o cliente. Um pouquinho mais para baixo, abrir prontuário do paciente. Então, ó, clicou ali, você já vai direto no prontuário do paciente. Editar consulta, caso você queira trocar o horário ou o dia, ou escrever alguma observação sobre a consulta que você não colocou na hora que ia marcar. Um pouquinho mais para baixo, a gente tem um botãozinho super interessante, que é alterar o status da consulta. Então, por exemplo, neste caso, ó, eu vou clicar aqui e vou clicar que o paciente confirmou a consulta. Então, eu vou simplesmente marcar aqui a opção confirmada. Pronto, feito isso, o status do José Luiz já aparece aqui como confirmado. Um outro ponto interessante, fazer uma marcação de consulta. Então, a marcação de consulta, agora ela é bem simples, né? Basta você clicar nesse botãozinho de mais que está aqui na parte inferior direita. Então, eu clico aqui. O sistema me pergunta, o que você quer marcar? Você quer marcar um compromisso ou você quer marcar uma consulta? Um compromisso é um bloqueio na sua agenda, né? Um dia que você vai ter um curso, que você vai estar disponível e tal, você vem aqui e marca um compromisso. Caso eu vou marcar uma consulta mesmo, então eu clico aqui em consulta. Essa área de marcação de consulta, ela foi completamente reformulada. Então, a gente deu uma repaginada geral para que ficasse mais fácil marcar uma consulta. Então, vamos supor que o paciente já está cadastrado, eu vou simplesmente clicar ali em cima de digite o nome do paciente, né, que é aquele campo que está ali na parte superior. Quando eu clicar ali, ele já me exibe aqui a listagem dos meus pacientes. Eu vou clicar em algum aqui, cliquei. Aqui tem a data da consulta, um pouquinho mais para baixo, vale destacar que eu tenho aqui os horários disponíveis para consulta. Perceba que da mesma forma que a gente tinha lá na agenda aqueles horários um pouquinho mais opacos, aqui também a gente tem uns horáriozinhos mais clarinhos, assim, tá vendo? O que significa isso? Significa que nesses horários a gente já tem marcação, mas o sistema não vai te impedir de marcar. Então, Leandro, eu consigo marcar 2 pacientes para o mesmo horário? Consegue. Então, por exemplo, aqui ó, o sistema está falando para mim que 14h30, por exemplo, eu já tenho um paciente marcado, mas eu consigo mesmo assim marcar um outro paciente para esse horário, sem problema. Caso você prefira, você também pode informar o horário de atendimento manualmente. Então, você clica aqui e escolhe aqui o horário que você quer. Eu, no caso, eu vou deixar marcado esse paciente 17h30. Lembrando que esse horário aqui, ele pega lá do horário que você definiu dentro do sistema. Aqui embaixo a gente tem o tempo estimado da consulta.
que também é pego lá das suas configurações que você fez lá dentro do sistema. Caso você prefira, você também pode informar manualmente. Essa consulta vai durar, sei lá, 20 minutos. Na parte superior aqui a gente não tem 20 minutos, mas você pode vir aqui e informar manualmente, sem problema. Posso inserir alguma observação sobre a consulta. Nesse caso, não vou inserir observação nenhuma. A questão do lembrete, tá? O lembrete da consulta, então, que é aquele WhatsApp que é enviado 24 horas antes da consulta. Então, caso você queira ativar, basta você deixar ali, que ele já vem por padrão marcado como enviar, mas caso você não queira enviar, selecione aqui não enviar. Eu vou selecionar não enviar e vou clicar em salvar. Pronto, já fiz a marcação da consulta, perceba que é muito simples, né? Um outro ponto interessante para ressaltar é o prontuário do paciente, que foi completamente reformulado. Por exemplo, vamos acessar aqui o prontuário do Enzo do Amaral. Então eu vou clicar em cima dele e vou clicar aqui em abrir prontuário do paciente. Dentro do prontuário do paciente, de cima para baixo, vamos lá. A gente tem ali o nome do paciente, um pouquinho mais para baixo, alguma observação sobre esse paciente, o número do telefone, os dois botõezinhos ali de ligar e do WhatsApp, mesma coisa aqui, tá? Se você clicar aqui em WhatsApp, ele vai abrir o WhatsApp do seu telefone, se você clicar em ligar, ele vai utilizar a rede móvel do seu telefone, vai fazer a ligação do paciente normalmente. Alertas de anamnese, no caso, esse paciente não tem nenhum alerta de anamnese definido. As últimas consultas desse paciente, então aqui tem toda a listagem das consultas desse paciente, mesma coisa para a evolução, todas as evoluções que já foram inseridas no sistema para esse paciente. E um pouquinho mais para baixo a galeria de fotos, onde você pode tirar uma foto para anexar ao prontuário desse paciente, ou se você preferir, você pode pegar fotos aí diretamente da sua galeria e importar para dentro do sistema. Muito simples, né? Caso você queira navegar entre a sua lista de pacientes, na parte inferior ali, logo no meio ali a gente tem pacientes, se eu clicar ali em cima, ele vai te listar todos os pacientes, inclusive agora temos ali uma abinha chamada pacientes recentes, que são os últimos pacientes que você acessou, só para facilitar, mas você pode usar a busca também que está ali na parte superior. Eu vou clicar aqui de volta em hoje, isso já me traz de volta aqui para minha agenda. Um ponto que vale a pena a gente ressaltar aqui é o suporte. Então, a qualquer momento, precisou de ajuda, ficou com dúvida, você vai vir aqui no botãozinho suporte e vai conversar com a gente lá. Um abraço.